Continuando nossa aula, então, essas mutações, como nós vimos, o efeito prático delas pode ser a interrupção de uma rota metabólica ou mesmo a geração de um novo produto nessa rota metabólica. Mas algo importante a nos perguntarmos sobre isso é se essa mutação ela é hereditária ou não. Ela passa para a próxima geração ou não. O fato de um indivíduo se expor, por exemplo, à radiação ultravioleta, né, com a radiação do sol, sem o uso de filtro solar, pode fazer com que ele tenha o desenvolvimento de um câncer de pele. Isso faz com que o descendente desse indivíduo tenha mais chances de ter câncer de pele? A resposta é não, porque nesse caso nós não estamos falando de uma mutação que ela é herdável, que ela passa para a próxima geração. Basicamente, as mutações podem acontecer em dois tipos de células, que está ilustrado nessa imagem aqui. Nós temos mutações que acontecem no tecido somático e mutações que acontecem, né, na linhagem germinativa, nas células reprodutivas. Basicamente, quando eu tenho mutação, né, somática, ou seja, por exemplo, na pele do indivíduo, alguma mutação em algum órgão específico, depois do indivíduo adulto, nós vamos ter então essa multiplicação através de um processo de mitose, essas células vão gerar, né, um tecido mutante, mas ele não passa para a próxima geração, porque as informações genéticas que esse indivíduo vai passar para a próxima geração são aquelas que estão lá nas suas células reprodutivas, e elas não foram afetadas por essa mutação. Sobre esse tema, vocês vão ter uma explicação um pouco mais detalhada no vídeo que eu vou indicar ao final dessa aula, um videozinho de 8 minutos, que ele explica também de maneira bem adequada como que essas mutações passam ou não para a próxima geração. No entanto, essas mutações podem ocorrer também na linhagem germinativa, ou seja, nas células que têm esse papel de reprodução. E aí, nesse caso, sim, eu vou ter essa mutação passando para a próxima geração, uma mutação que vai se fixar ao longo da descendência daquele indivíduo. Né? Mesmo que essas alterações sejam úteis, né, ela pode ou não ser herdável, como a gente falou. Se ela modifica os gametas, sim, ela será herdável. Ou ela também pode ser herdável, para nós que vamos tratar da parte de produção agropecuária, quando eu faço uma produção vegetativa, uma propagação vegetativa dela. Né? Aqui é uma variedade de citros que foi lançada pela Embrapa, aqui nesse link vocês conseguem acessar notícias sobre isso, e a Embrapa lançou um citrus que é para parques e jardins, né, com efeito ornamental. Basicamente, como que eles conseguiram essa nova variedade? A partir de uma mutação que aconteceu no ramo de uma planta. Então, eles conseguiram isolar aquele ramo daquela planta, propagar ele vegetativamente e gerar uma planta a partir dali. Muitas das variedades que nós temos comerciais hoje em fruticultura têm origem em uma mutação, né, em algum ramo de uma planta, que ela é então propagada. Né? É uma parte considerável do trabalho de melhoramento genético de frutíferas está relacionado com a identificação de mutações úteis e a multiplicação vegetativa daquelas partes da planta que podem então estar gerando uma nova variedade. Então, ainda que de maneira geral a gente fale que a modificação só é herdável quando ela está em células reprodutivas, ou quando ela atinge, né, esse tecido reprodutivo, quando nós tratamos de agricultura e de plantas, né, que portanto podem ter uma propagação vegetativa, essa regra pode não ser bem assim, porque a gente consegue adaptar e multiplicar, mesmo que em tecidos não germinativos. Bom, as mutações podem ser do tipo de mutação gênica, né, quando altera alguns nucleotídeos do DNA, então lembram lá das letras, né, A, T, C, G, as bases. Ela pode ter uma adição de novas bases, pode ser uma deleção de bases, né, retirada de algumas, pode ser uma substituição de bases, e tudo isso altera, né? Aqui é um exemplo que nós temos, né, o DNA, ele produz o RNA mensageiro que vai produzir, portanto, a proteína depois. Quando eu tiver alteração de uma parte, né, eu tiver uma mutação, aqui nessa imagem retrata a mutação da anemia falciforme, eu tenho a modificação de um nucleotídeo, percebam, era CTC, virou CAC. Essa mudança causou uma mutação no RNA mensageiro, que era GAG, virou GUG. Ou seja, esse códon, essas três letras, levavam à busca do glutamato. Com a mudança, o aminoácido que veio para a produção do polipeptídeo foi a valina. E aí, portanto, eu não tenho mais, né, a proteína de maneira adequada. E aí eu vou ter, nesse caso, anemia falciforme, né, quando eu vou ter esse problema aqui, essa má formação.
Então, é um caso típico, uma mudança de uma letra só pode causar uma grande modificação no fenótipo. E as mutações cromossômicas, quando eu altero o número ou a estrutura de cromossomos. Nesse caso, eu posso ter euploidia, quando eu tenho mudança do número, né, do genoma, ou seja, da planta, né, ou do animal. Então, ao invés de eu ter um indivíduo 2N, né, com o dobro do número de cromossomos da espécie, eu posso ter um indivíduo 3N, que a gente chama de triploide, posso ter um indivíduo 4N, que é um indivíduo tetraploide. Nessa imagem aqui, a gente pode ver esse exemplo. Aqui são uvas diploides, né, ou seja, normal, com o número de cromossomos da espécie, e aqui é uma variedade de uva tetraploide. A gente consegue ver a diferença do tamanho dos frutos. Então, é também uma técnica, né, de poliploidia, né, levar a maior número de cromossomos, bastante utilizado também em fruticultura para melhoramento dessas plantas. Muitas das variedades comerciais que a gente tem são poliploides. Ou a aneuploidia, quando eu tenho mais de um, né, mais de um cromossomo, ou em algum dos pares, né, ou em mais de um dos pares, né. E aí nós temos, por exemplo, né, casos de síndromes também que acontece. A mais comum de acontecer, né, de maneira espontânea e tudo, são as mutações gênicas mesmo, quando eu altero algumas bases nitrogenadas da minha célula. O que pode acontecer quando eu tiver essa mutação gênica, quando eu tiver uma mudança nas letrinhas que lá acontece? Bom, a primeira coisa que pode acontecer é não alterar a sequência dos aminoácidos, né? Aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tinha lá aqui o DNA não mutado, né? Então eu vou ter lá a fita TCA, AGT, né? Complementar, vai gerar um RNA mensageiro aqui, o CA, ok? Que vai estar gerando lá a serina como aminoácido na minha proteína. Eu posso sofrer uma mutação e mudou aqui, ó, para G e C. Isso vai gerar um códon no RNA mensageiro diferente, o CG. No entanto, lembram, né, que existe mais de um códon para o mesmo aminoácido. Então, tanto o códon UCA quanto o códon UCG, ambos produzem a serina. Ou seja, mesmo que eu tenha mudado a letra aqui no DNA, e isso por consequência mude o RNA mensageiro, não muda o aminoácido que vai ser colocado lá na minha cadeia polipeptídica, e portanto a proteína que eu gero é a mesma, e portanto nesse caso é uma mutação que não causa mudança nenhuma no fenótipo final. Pode acontecer de alterar algum aminoácido na cadeia. Então, né, aqui os dois primeiros exemplos que a gente viu, esse daqui é o terceiro. Ou seja, se eu mudei essa letra aqui, eu mudei aqui o códon aqui para UUA, esse códon UUA não vai mais levar à colocação da serina na minha sequência de aminoácidos. E o UUA é o código, né, que eu vou estar trazendo aí a leucina. Então, eu vou mudar a proteína que eu gero a partir dali. E aí a mudança dessa proteína pode produzir uma nova função, pode gerar uma proteína que não tenha a função que devia ter e ela fica disfuncional, não consiga cumprir a função que antes era feita, né? Então eu posso gerar tanto um efeito aqui que tenha algum efeito benéfico quanto um efeito danoso para aquela célula. Pode acontecer também de interromper, de terminar a síntese da minha proteína. Aqui, né, os exemplos que nós já vimos, aqui esse outro. Ou seja, eu tenho uma mudança aqui que gera um novo códon, aqui o códon UAA. Esse códon UAA é um dos códons de terminação, é um dos códons que indica que a produção da proteína deve ser interrompida naquele momento, né? Então lá, lembram lá, o RNA mensageiro traz a mensagem, o RNA transportador vem trazendo os aminoácidos lá no ribossomo, e tem um códon, né, uma parte final da RNA, uma parte no RNA mensageiro, que vai indicar que ali encerra a produção do polipeptídeo. Um dos códons de terminação é esse, e portanto, nesse caso, eu vou ter uma interrupção da proteína antes que ela chegue realmente ao fim, e portanto, geralmente eu tenho uma proteína aí que ela é disfuncional, que ela não consegue cumprir a sua função de maneira adequada, né? Bom, e essas mutações elas podem ser induzidas também, como, né, nós vimos inicialmente. Então, a prática que a gente faz, indução de mutações com propósitos experimentais, com a intenção realmente de gerar, ela se chama mutagênese, né? E como eu disse antes, elas podem ser induzidas tanto por radiações quanto por substâncias químicas, e aí em especial radiações ionizantes, né? Aqui eu tenho um exemplo nessa imagem, só para a gente entender um pouco como é que acontece. Então aqui eu vou ter, né, a citosina, que ao passar por radiação, ou ser exposta à radiação ultravioleta, ela sofreu uma modificação aqui, né, acaba recebendo aqui alguns grupos aqui, hidroxila e hidrogênio, e se transforma num hidrato, né, recebe água que se transforma num hidrato de citosina.
vai ter uma função diferente, que vai ter uma capacidade de se ligar diferente e que, portanto, vai gerar uma diferença na hora de replicação dessa célula, né, e da multiplicação dessa fita molde. Eu posso ter aqui também, por exemplo, a timina, ao ser exposta à radiação ultravioleta, pode acontecer uma ligação entre elas e formar um dímero de timina, como a gente vê nessa imagem aqui. Ou seja, ela se liga nela mesma ao invés de se ligar com a fita molde complementar. Isso vai causar mudanças no momento em que ela for fazer a modificação, né? Então, vai ter um erro de pareamento aqui quando acontecer a replicação do DNA. Aqui são alguns exemplos de como acontece. O número de substâncias químicas que podem causar mutações e de radiações é bem grande, cada uma age de um jeito. Então, nós não vamos detalhar cada uma delas, que não é a nossa intenção agora, mas é entender como elas podem estar afetando. Claro que cada uma dessas mutações podem ser reparadas pela própria célula, e a intenção da célula, muitas vezes, fazer essa reparação, né? Tem uma série de enzimas que procuram lesões e realizam processos de recuperação. Alguns exemplos, né, de mecanismos de reparo, nós temos reparos dependentes da luz, ou seja, eu tenho casos de, por exemplo, naquela produção de dímeros de timina que a gente viu no slide anterior, eu tenho algumas enzimas em alguns organismos que justamente se ligam nesses dímeros de timina e, ao ser ativados pela luz, eles conseguem desfazer essa ligação do dímero e aí permitir então o ajuste, né? Já que esse dímero é formado geralmente pela radiação ultravioleta, então essa enzima vai estar ativa pela luz. Reparos por excisão, né? Quando eu tenho algumas endonucleases que vão lá, reconhecem o local e fazem a eliminação do DNA que está alterado, depois vem a polimerase, uma outra enzima e reconstrói a fita a partir da fita molde que não está alterada. Repara erros de pareamento, quando o nucleotídeo complementar não é bem o que deveria ser, erros após a replicação. Tem o sistema SOS, que a gente chama de sistema de reparo propenso a erro. Tem uma série de mecanismos, dependendo do indivíduo e da célula, que evoluíram juntos com cada um desses organismos, tentando evitar e corrigir, né, os erros que ali acontecem. De maneira complementar a essa aula, eu quero indicar que vocês assistam um vídeo curto, por volta de 8 minutos. Esse vídeo é um vídeo do canal Nerdologia. O título dele é De Onde Vêm os Poderes do X-Men, né? O link está aqui e no Moodle também vai estar disponível o link ali embaixo. Ele fala um pouco justamente isso, sobre mutações genéticas, né? E sobre se elas podem ou não podem passar para a próxima geração e como elas podem se expressar e como algumas mutações podem ter uma expressão diferente em um ou em outro indivíduo. É o que acontece, por exemplo, nos personagens X-Men. Se todos eles foram oriundos de uma mesma mutação, de um conjunto de mutações comuns, como é que cada um deles tem um poder distinto? Como é que pode acontecer? Então ele traz de uma maneira, né, bem interessante esse tipo de explicação. E a notícia que eu já tinha falado antes, né, que é as 12 letras que mudaram o mundo e que eu vou passar por ela rapidamente agora no final da nossa aula também. Aqui temos então a notícia que eu citei para vocês, né, que fala um pouco sobre essa provável mutação do genoma do coronavírus que transformou ele em SARS-CoV-2, levou ele até essa capacidade de causar então problema. Lembrando que ele é um vírus de RNA, né, então ele não tem DNA para ser mutado, mas sim o RNA. Então aqui só lembrando, né, um pouco mostrando o código genético dele como é grande. Nós temos basicamente, né, o RNA dele como um grande livro de instruções. Eu tenho aqui, então, o tamanho, né, da fita de RNA dele, por volta de 30.000 letras. Todo o genoma dele, né, que é só um exemplo, caberia em 4 páginas de uma edição impressa do jornal. Cerca de 4.000 letras dessas 30.000 têm as diretrizes principais, né, para que a célula humana fabrique a principal arma do vírus, a proteína da espícula. Aqui fala célula humana porque o vírus ele envia ordens, né, para a célula humana para que ela fabrique, né, que é justamente essa estrutura que garante, né, a eficiência dela na contaminação. Então, basicamente, essa estrutura aqui é como uma chave com duas partes, se une a um receptor que nós temos nas células humanas, e a segunda parte faz essa fusão, então, da membrana e faz, portanto, com que o vírus tenha eficiência, né, para conseguir entrar na célula e fazer ali a replicação dele, né, e fazer com que a célula faça a sua replicação. A grande novidade dele com relação a outros coronavírus é essas 12 letras adicionais que foram inseridas no genoma, provavelmente por uma mutação, né? E é essa sequência, né, que é responsável pela virulência e pela capacidade de contágio que ele tem tão eficiente, né, e essa afinidade tão grande com as nossas células. Eu tenho, portanto, uma maior eficiência nessa infecção justamente por essa afinidade que ele tem com as células humanas, né, e o uso que ele faz de algumas enzimas
para fazer que essa entrada seja bastante eficiente nessas células, portanto.